certas coisas que dão revolta mesmo. Oi, gente, vamos lá então, né? Já chegou aí um número bom. Me desculpem pelo atraso, tá? Por esses problemas técnicos aí, mas vamos lá. Na aula passada, a gente começou a falar sobre modelos atômicos, né? E aí a gente falou sobre os modelos filosóficos. Aí até o Douglas chegou no finalzinho da aula e deu um complemento, né? Falando assim, que os filósofos, a única ferramenta deles é a mente, né? E assim, mas é um recurso poderosíssimo, né? Então, imagina só a gente pensar que essas ideias, né, dos átomos começaram assim só realmente por questionamentos, né, de algumas pessoas. Então, a gente falou do Demócrito e Leucipo e de Aristóteles. E aí hoje a gente vai começar a falar sobre os modelos propostos por químicos, né, os modelos científicos. O primeiro modelo atômico científico, gente, foi proposto por quem? Aqui a gente falou do Demócrito e Leucipo, a teoria dos 4 elementos. Aqui eu já dei a resposta, né? O primeiro modelo atômico científico foi proposto por John Dalton. E ele é o modelo mais simples de todos, né? Esse modelo ficou conhecido popularmente por modelo da bola de bilhar. O que é bola de bilhar, gente? Só um minuto, no meio da aula. Bola de bilhar, o que é isso, hein? O que é, Amanda? Bola de bilhar. A gente tem alguém com o microfone ligado aí? Oi? Não seria um conjunto de átomos juntos numa bolha? Conjunto de átomos juntos? Não. Bola de bilhar, o que é, gente? O que é a bola de bilhar? Suzana, o seu microfone está ligado. Você pode desligar, por favor, se você não quiser falar agora? Tá dando uma interferência aí? Gente, o que é bola de bilhar? Bola de bilhar? Ninguém tá lembrado, não? Bola de bilhar é a bola de sinuca, né? Bola de sinuca. Como que é? Quais são as características dessa bola de sinuca? Vamos pensar aí. O que a gente poderia falar sobre essa bola de sinuca? Não consigo ler o chat, gente. É redonda, pesada. Oi? Elas têm diferença de cor, tamanho, às vezes, Pesada. os símbolos. Elas são pesadas, têm diferença de cor, de tamanho, e além disso, elas são maciças, né? As bolas de sinuca, elas são maciças, ou seja, elas são todas preenchidas, né? Por dentro não é um espaço vazio, elas são todas preenchidas. O John Dalton falou que o átomo ele era assim, parecido com uma bola de sinuca. Ele era uma esfera maciça, indivisível. Então, o Dalton voltou com aquela ideia do atomismo, né, proposto lá por Demócrito e Leucipo, e essa ideia tinha ficado em stand-by um tempo, né, porque a ideia do Aristóteles prevaleceu, era mais plausível pensar que os elementos, que tudo que existe na Terra é formado pela combinação dos 4 elementos. Aí o John Dalton voltou com essa ideia do átomo e propôs que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Indestrutível, a gente pode também falar que ela é impenetrável, tá? Indestrutível. Então, assim seria o átomo de Dalton. É o modelo mais simples, né? É só a gente pensar numa esfera mesmo. A gente pode pensar em bolinha de gude ou então na bola de sinuca mesmo. E aí o Dalton propôs alguns postulados. Eu gostaria que a gente olhasse com uma visão crítica para quais postulados que ainda são válidos hoje em dia, com o que a gente conhece do átomo hoje em dia, tá? O primeiro postulado dele foi o seguinte: átomos de um mesmo elemento são idênticos. Isso aqui é verdade ainda hoje, gente? Hoje em dia, átomos de um mesmo elemento são idênticos. Isso aí procede? Acho que não. Por que que não? Porque, de certa forma, cada um
eles estão juntos, mas eles não são idênticos. Eles têm suas diferenças, eu acho. Que O que que eles... se uns são prótons, outros nêutrons, então não tem como todos serem iguais. Ah, mas aí esses prótons e nêutrons, no caso, nem existiam aí no Dalton, né? Prótons e nêutrons são partículas subatômicas, elas são menores do que o átomo. E o Dalton falou o seguinte, olha, o átomo, ele é uma esfera maciça indivisível. Então, na época do Dalton, ainda não tinha nenhuma partícula subatômica, né? Não existia nem prótons, e nem nêutrons, nem elétrons. Não tinha nenhum tipo de carga. Só que a questão desse postulado aí, né? Por que hoje em dia ele não é válido? Átomos de um mesmo elemento são idênticos. Se a gente pensar, lembra naqueles exercícios que a gente estava identificando substâncias dentro de um sistema? Falando se era mistura, se era substância simples ou composta? Estão lembrados? Sim. Como que a gente fazia lá para quantificar os átomos? Vocês lembram que átomos era cada bolinha que a gente desenhava? Átomos é cada bolinha, são cada bolinha. É cada uma das bolinhas. E para a gente identificar os elementos químicos, como que a gente diferencia elementos químicos dentro daquele sistema de bolinhas? Elementos químicos. Elementos químicos. Hein? Elementos químicos, gente, a gente representava pelos tipos de bolinhas, né? Cada bolinha de uma cor representava um elemento químico. Aí, quando o Dalton fala que átomos de um mesmo elemento são idênticos, naquela representação a gente já estava seguindo isso. Ah, se eu tenho no sistema bolinhas azuis, elas são de um elemento químico, as bolinhas vermelhas são de outro, as verdes são de outro elemento químico. Só que esse postulado, hoje em dia, ele não é válido mais, porque ele desconsidera a existência dos isótopos. O que são isótopos? Aqui nós temos exemplos de 3 isótopos do hidrogênio. Qual que é a definição de isótopos, gente? Ah, não, gente, vocês estão muito calados. Cláudia, fala pra gente aí, o que são isótopos? Letícia. Fala pra gente aí, o que são isótopos? Guilherme. O que são átomos? Isótopos? São átomos, que mais? É o número atômico? Átomos que têm o mesmo número atômico. Isótopos. São átomos que têm o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, é porque eles pertencem ao mesmo elemento químico. Então, aqui, olha, a gente tem 3 representações para o átomo de hidrogênio. Todos esses aqui são átomos de hidrogênio. Tem o símbolo H e tem o número atômico igual a 1. Ou seja, tem um próton lá no núcleo. Mas esses átomos não são idênticos. Olha só, tem um númerozinho aqui em cima que é diferente. Esse númerozinho é o númerozinho de massa, é o número de massa, né? Então, isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem números de massa diferentes. Então, gente, átomos de um mesmo elemento, eles não são idênticos. Podem existir átomos de um mesmo elemento que têm massas diferentes. Então, coloca essa observação aqui, olha, nos postulados de Dalton. Esse primeiro postulado, coloca uma observação. Não é válido hoje em dia, porque desconsidera a existência dos isótopos. Coloca essa observação aí, por favor, debaixo dessa representação. Esse primeiro postulado não é válido hoje em dia, porque desconsidera a existência dos isótopos. Caiu uma questão no Enem, recentemente, falando exatamente sobre essa questão do modelo de Dalton. Tá? Modelos atômicos não é um assunto muito recorrente no Enem, mas apareceu recentemente. E a questão perguntava exatamente sobre os postulados de Dalton, quais deles, né, ainda eram válidos hoje em dia. Tá? Então, a gente tem que ter essa análise crítica. O modelo de Dalton, ele durou por muitos anos, enquanto ele era suficiente para explicar os fenômenos conhecidos na época.
Mas à medida que a ciência vai avançando, a gente precisa de novos modelos, né? Para conseguir explicar os outros fenômenos. Então, beleza, coloca aí, ó. Este postulado não é aceito hoje em dia porque desconsidera a existência dos isótopos. Deu para anotar, gente? Radija, tá acompanhando aí? Radija, cadê você? Ah, não, gente, quando vocês ficam caladinhos assim é ruim demais. Cadê vocês? Cadê? Amanda, Letícia, Vitória? Estamos aqui. Tô aqui. Vamos participar, gente? Vamos lá, ó. Acordar aí, ó. Vamos fazer esse momento valer a pena. Então, ó, o segundo postulado de Dalton. Átomos de elementos diferentes são totalmente diferentes. Esse postulado aí, ele é válido hoje em dia? O que vocês acham? Sim. Átomos de elementos diferentes são totalmente diferentes. Quando a gente faz aquela representação com bolinhas, a gente estava seguindo essa ideia, né? Se é da mesma cor, é do mesmo elemento. Se tem cores diferentes, são de elementos diferentes. Só que aqui, olha só, átomos de elementos diferentes são totalmente diferentes. Esse postulado, ele desconsidera a existência dos isóbaros. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes. No exemplo aqui, a gente tem o argônio e o cálcio. Olha só, o argônio tem número atômico 19 e o cálcio tem número atômico 20. Um é um gás nobre, o argônio é um gás nobre, enquanto o cálcio é um metal alcalino terroso. E o númerozinho de cima aqui, olha, é o mesmo para os dois. Eles têm a mesma massa. E aí, isso significa que, mesmo eles sendo átomos de elementos químicos diferentes, eles têm algo em comum. Esse algo em comum é a massa. Então, esse postulado aqui também não é válido hoje em dia. Coloca uma observação debaixo do postulado 2 aí. Este postulado não é válido hoje em dia porque desconsidera a existência dos isóbaros. Porque desconsidera a existência dos isóbaros. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam a mesma massa. Então, o número 1 não vale mais porque não considera os isótopos, que são átomos que têm o mesmo número atômico, mas massas diferentes. E o número 2 não vale hoje em dia porque ele desconsidera os isóbaros, que são átomos de elementos químicos diferentes, mas que têm a mesma massa. Tá? Tá dando para anotar aí, gente? Pode repetir a segunda, por favor? Observação. Este postulado não é aceito hoje em dia. Este postulado não é aceito hoje em dia porque desconsidera a existência dos isóbaros. Aí coloca esse exemplo aí do argônio com o cálcio. Isóbaros, átomos de elementos químicos diferentes que apresentam a mesma massa. E no número 1, essa observação está falando que esse postulado não é válido porque desconsidera a existência dos isótopos. No 1 é isótopos, no 2 é isóbaros. O terceiro postulado de Dalton, reação química é o rearranjo de átomos. Essa ideia aí, vocês acham que ela é válida até hoje ou não? E por quê? Reação química é um rearranjo de átomos. Me ajuda aí, gente. O que é uma reação química? Qual que é a diferença de uma reação química para um fenômeno físico? É que no físico ele mantém a matéria, tipo, não tem uma transformação, é a mesma ainda, só que em um estado diferente. Isso. E no químico tem a transformação total daquela matéria. Isso aí, no fenômeno químico, você tem a mudança na composição da matéria. E no fenômeno físico, você só tem uma mudança na organização das partículas, mas não muda a composição da matéria, você não produz nada novo, tá? Vamos pensar aqui num negócio aqui, na reação química.
O que é reação química? A gente falou que reação química está produzindo uma substância nova, né? Mas essa substância nova, ela é formada a partir de uma outra substância. E todas as substâncias são formadas por átomos. Então, uma reação química, na verdade, ela é só uma recombinação dos átomos. Esse aí é o postulado de Dalton que é válido hoje em dia. Isso aí é verdade. Olha só, vamos pensar num exemplo de uma reação entre o carbono e o oxigênio. Uma molécula de oxigênio, O2, reagindo com carbono, substância simples, só o C. Quando essas duas substâncias entram em contato, vai acontecer uma quebra de ligação aqui entre os átomos de oxigênio para a formação de novas ligações. Quando o carbono entra em contato com o oxigênio, a gente vai ter a formação desse composto aqui, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico. Observem que, olha, nessa mão aqui estão os reagentes. Nos reagentes, nós temos os átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Nos produtos, a gente tem a mesma coisa, 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. A única diferença é que os átomos se ligaram de uma maneira diferente. Antes estava bolinha vermelha com bolinha vermelha e o carbono sozinho. Agora, as duas bolinhas vermelhas se ligaram ao carbono. Isso vai acontecer em qualquer reação química, tá, gente? O átomo, nenhum átomo ele é destruído e ele também não faz neném, não se multiplica. O número de átomos antes da reação acontecer é o mesmo número de átomos depois da reação acontecer. A gente só acontece uma recombinação entre esses átomos. Combinado? Isso aí que é reação química. Somente uma recombinação dos átomos. Então, coloca uma observação aqui debaixo do postulado 3. Este postulado ainda é válido hoje em dia, tá? Esse aqui não tem nada que contraria essa ideia aí. Vamos lá. Aí um exemplo aqui de uma outra reação. Olha só. O gás hidrogênio, ele tem fórmula H2. Quando ele reage com o gás cloro, que tem fórmula Cl2, eles vão formar outra substância, que é o ácido clorídrico. Como que acontece essa reação? Acontece uma recombinação dos átomos. Antes tinha hidrogênio com hidrogênio, agora a gente vai ter hidrogênio com cloro, hidrogênio com cloro. Os átomos são os mesmos e nas mesmas quantidades, só estão organizados de maneira diferente, tá? Anotem isso aí, por favor. Gente, é muito importante ir anotando, tá? Manter o registro. Não confia só na memória, não, porque na hora que ela deixa a gente na mão. Você pode voltar só no exemplo do 2, fazendo favor, que apagou? Aqui, ó. Exemplo do 2 são isóbaros, o argônio com o cálcio. Os dois têm número de massa 40. Professora, a aula está sendo gravada? Obrigada. Sim, todas Tá. as aulas são gravadas. Está sendo gravada assim. Eu fico assistindo, depois eu gosto de ir copiando depois com calma, assim. Ah, tá, não, beleza. Também, gente, vai tudo para o YouTube. Eu acho Isso. muito aí a gente pode rever as aulas, né? Hoje Isso, mesmo, as gravações. história. Muito Isso, bom. as gravações ficam lá. É porque eu ainda não cheguei na parte de copiar de novo a daqui. Aham. Eu acho que seria bom todo mundo ir lá no YouTube assistir as aulas, pelo menos a que desce, né? Porque quase todos os vídeos lá tem uma curtida só. Eu tô curtindo lá. É bom dar uma moral mesmo, gente. Dá trabalho colocar os vídeos lá. Vamos dar moral mesmo, curtir. Eu também vou entrar lá para curtir esses vídeos. Vamos fazer isso mesmo. Continuando aqui nos postulados, né? Só uma justificativa para esse postulado 3. Já que a reação química é um rearranjo de átomos, então, por quê? Porque durante uma reação química, os átomos não são criados e nem destruídos. São os mesmos átomos nas mesmas quantidades. Eles só se combinam de maneira diferente e produzem substâncias novas, tá? Podemos seguir?
Todo mundo junto aí? Sim. Esse modelo, então, gente, assim, as principais características dele estão aqui, tá? Essa questão do átomo ser indivisível, indestrutível, esses postulados, o que é válido hoje, o que não é válido mais. Só que esse modelo, ele não era suficiente para explicar os fenômenos elétricos, que já eram conhecidos na época. Tem um experimento que dá para a gente fazer, gente, é o seguinte, faz deixa papel picado, vocês podem fazer isso depois, papelzinho picado, e aí vocês vão fazer o seguinte, aproxima uma régua desses papelzinhos picados, e vê o que vai acontecer. Depois disso, atrita a régua no cabelo e aproxima dos papeizinhos. Alguém já viu essa experiência e sabe me dizer o que acontece? Já. O papel meio que gruda na régua. O papel gruda na régua depois que a gente passa no cabelo, né? Sim. Depois que a gente atrita a régua no cabelo, a régua consegue atrair os papeizinhos. Por que disso? Alguém consegue me explicar? Porque a régua foi carregada, eletricamente. Exatamente. Aconteceu, então, ali a eletrização por atrito. Isso pode acontecer também, dá para a gente fazer isso com um balão. Por exemplo, se você aproxima o balão de papelzinho picado, não acontece nada. Agora, se você passa o balão assim na pele e depois aproxima o balão dos papeizinhos, o balão vai atrair os papeizinhos. Pelo mesmo princípio, né? Eletrização por atrito. Então, na época que ainda era vigente o modelo de Dalton, já existiam os fenômenos elétricos. E o modelo de Dalton não era suficiente para explicar esses fenômenos elétricos. Então, a falha do modelo de Dalton está aí, em não conseguir explicar a eletricidade, que já era conhecida. Então, houve a necessidade de um novo modelo. E esse novo modelo foi proposto por J.J. Thomson, tá? Um químico inglês que propôs essa ideia que, olha, na verdade, ele falou o seguinte, olha, o átomo, ele não é uma esfera macia, ele não é indivisível, igual o Dalton falou. Tem cargas nesse átomo, ele é divisível sim. Tem partículas que são menores do que o átomo. Que partículas são essas, gente? Qual que foi a contribuição do modelo de Thomson para a ciência? Professor. Oi. Tem uma outra experiência que a menininha do meu serviço fez comigo esses dias, ela estava em aula também. Eu acho que tem a ver. Ela fez com milho de pipoca, colocou na água e depois colocou... Aí os milhos de pipoca ficaram no fundinho do copo. Aí ela colocou bicarbonato de sódio. Aí subiram quase todos os milhos e ficaram parecendo que tinha colocado Sprite, né? Cheio de borbulhazinhas. Uhum. Como que chama isso? Desse fenômeno também? Não é esse mesmo fenômeno, não. É o que a gente está falando aqui de eletrização. Essa daí com o milho de pipoca com bicarbonato? Bicarbonato isso. Na água? Bicarbonato de sódio, isso. Não sei, por densidade, né? Ele foi para cima, mas eu não sei se acontece a reação química. Eu não conheço essa experiência, não. Eu vou procurar saber. Mas não é isso que a gente está falando agora, não, de eletrização. Essa daí eu nunca vi fazendo. Eu vou procurar saber, tá? Para a próxima aula eu te falo. Quem que me perguntou foi a... Deixa eu ver Fernanda. Aqui. Fernanda, na próxima aula você me pergunta, tá? Eu vou procurar saber. Mas não é essa questão de eletrização, não. A gente está falando de eletrização por atrito, né? Aí pode ser ou no cabelo ou na pele. E o modelo de Dalton não conseguia explicar. Esse caso eu tenho que pesquisar se acontece alguma reação. E aí no caso do Thomson, gente, então o modelo ele passa a ter cargas. Qual que é a principal contribuição do Thomson para os modelos atômicos? Que ele coloca que é divisível? Que ele é divisível. E qual que é a principal descoberta? O que o Thomson trouxe de novo?
pro átomo. Uma massa é uma massa positiva e dentro tem polos negativos, né? Isso, esses polos negativos têm nome, né? Qual que é o nome dessas partículas negativas? Agora, por exemplo, pode jogar uma glide, pode jogar a glide. Quem são, gente? Ô, gente, quem tá com o microfone ligado aí? Oi? É recente, porque tem timer. Guilherme, seu áudio tá ligado aí? Desliga aí, por favor. Ô, gente, essas partículas... Tudo bem. Essas partículas são os elétrons. A principal descoberta, a principal contribuição do Thomson é a descoberta dos elétrons. O modelo de Thomson, ele ficou associado a esse nome aqui, pudim de passas. Pudim de passas era uma sobremesa inglesa. Para nós aqui é meio distante, né? Mas a gente pode pensar no panetone. Então, o Thomson falou assim, olha, na verdade, o átomo, ele é realmente uma esfera maciça, só que essa massa, ela é positiva, e grudada nessa massa positiva, a gente tem os elétrons, que são partículas negativas. Então, existe uma distribuição uniforme, tanto de massa quanto de carga, no modelo proposto por Thomson. Então, a ideia da divisibilidade do átomo começou aqui com Thomson, com a descoberta dos elétrons, tá? E aí, como que o Thomson chegou nessa descoberta, né, dessas partículas? Por meio desses experimentos envolvendo a ampola de Crookes. O Thomson, ele interpretou esses experimentos para propor um novo modelo. Olha só como é que era esse experimento. Aqui a gente tem uma ampola de vidro, e dentro dessa ampola nós temos gás a baixa pressão. Praticamente um vácuo aqui. E aí, o que acontecia? Aqui nós temos um polo negativo e um polo positivo. E aqui dentro, a gente tem gás, e aí se observou o seguinte, que qualquer gás que se colocava aqui dentro, ele emitia raios, e esses raios saíam sempre da direção do cátodo para o ânodo, ou seja, saíam sempre do negativo indo para o positivo. Se esses raios saem do negativo e vão para o positivo, gente, que carga teriam esses raios catódicos? Está saindo do menos e indo para o mais, sendo atraído para o positivo. Que tipo de carga tem nesses raios? O que a gente sabe lá da física? Os opostos se atraem. Os opostos se atraem, isso aí. Então, e os iguais se repelem, né? Então, olha só, se esses raios estão saindo do cátodo, que é o negativo, indo para o ânodo, que é o positivo, então eles estão sendo atraídos para o lado positivo e sendo repelidos do lado negativo. Atraídos pelo polo positivo, quer dizer que esses raios tinham carga negativa, né? Porque opostos se atraem. Então, esses raios catódicos, o Thomson interpretou que qualquer material que fosse colocado aqui dentro emite esses raios catódicos. E ele concluiu que esses raios, na verdade, eles eram formados por partículas, por meio de outros experimentos, colocando aqui dentro dessa ampola um pequeno catavento, né, com um material bem levinho, né, com uma densidade bem baixa. Esses raios catódicos conseguiam girar esse catavento. Então, ele concluiu que esses raios, na verdade, eles eram corpusculares, tinham partículas. E aí, essas partículas tinham carga negativa, já que elas estavam sendo atraídas para o polo positivo. Essas partículas, ele chamou de elétrons, tá? Então, aqui, esse raio, gente, essa experiência foi feita várias vezes com vários gases diferentes, até que o Thomson concluiu assim, olha, não importa o que eu vou colocar aqui nessa ampola, sempre, qualquer material vai emitir esses raios que saem do polo negativo e vão para o polo positivo, tá? Então, a partir dessas observações aqui, que esses raios eram negativos, possuíam massa, ele concluiu que o raio era composto por elétrons. Essa foi a principal contribuição do Thomson para o modelo atômico, tá? A descoberta dos elétrons. Foi com base na criação dos raios catódicos que foi criada as pilhas?
os raios catódicos não foram criados, né? Eles estavam sendo estudados. Nessa época já existia eletricidade. Foi uma interpretação dessa diferença de potencial. As pilhas, eu não sei quando que elas surgiram, as pilhas mesmo, mas essa ideia de diferença de potencial para passar eletricidade já existia nessa época aí. Vamos pesquisar aqui as pilhas, quando que elas surgiram? Como a gente conhece hoje, né? O ano, surgimento das pilhas. Anotem aí, por favor, gente. As pilhas, isso, já existiam já. Então, 1800, que foi a primeira pilha, primeira pilha elétrica. Aqui, esse modelo é de 1898, então já existiu. E a gente precisava de um modelo para explicar essa eletricidade. Mas aqui é o mesmo esquema de pilha, né? Polo negativo e polo positivo. Uma diferença de potencial. Entendi, obrigada. De nada. Anotem aí, por favor, gente. Já está dando nosso tempo aqui. Deixa eu ver se a Nina já está aí. Oi, Janina. Professora, eu tirei print e mandei tudo lá no grupo. Ah, beleza. Beleza. Aí, bom que já fica mais certinho. Obrigada. Tá, eu mando lá também para vocês o material. Gente, enquanto a Nina não chegou, acho que dá pra gente fazer uma questão, né? Ela não tá aí ainda. Hoje é ela, não é? Semana passada foi o Douglas? Acho que dá pra gente Hoje fazer é ela mesmo. Acho que dá pra gente fazer uma questão, então. Então, a partir do Thomson surgiu a ideia de que o átomo ele é divisível, né? Essa esfera ela é positiva com cargas negativas grudadas ali. Então, por favor... Ai, gente, peraí. Avaliem essas afirmações aqui entre verdadeiras ou falsas. Ô, gente, não, peraí, só um minutinho. Faltou o enunciado aqui dessa questão. Deixa eu... Não vai dar pra gente fazer ela, não. Só anotem, eu vou acrescentar aqui. Agora que eu tô vendo ali. Para vocês classificarem entre verdadeiras ou falsas. Anotem, por favor, só essa parte aqui que ficou faltando. Quando eu apresento a tela para vocês, aqui nessa parte de baixo, tem alguma caixinha tampando os slides? Não. Vocês conseguem ver tudo, né? Só tampa para mim, né? Aqui eu não consigo. Deixa eu ver se a Nina mandou alguma coisa aqui. Qual que era o problema desse modelo, gente? Por que precisou de outro modelo depois desse modelo aí de Thomson? O que vocês acham? Por que não é ele até hoje? É porque tá tudo misturado, tipo, só jogado dentro do átomo? Não é nem isso. Sabe por quê? Esse átomo de Thomson, ele era muito estável, muito organizadinho, muito perfeitinho. E na época do Thomson já existiam os estudos sobre a radioatividade. E na radioatividade, a radioatividade ela só existe por causa da instabilidade atômica. Então, esse átomo aí, como ele era muito estável, não dava para a gente explicar a radioatividade por meio dele.
entendeu? Aí esse modelo aí precisou ser aprimorado. Depois do Thomson, vem qual modelo, gente? O de Bohr? Antes do Bohr. Antes do Bohr vem o Rutherford, né? Isso, Rutherford. Que aí a gente vai dar sequência nos estudos da radioatividade. Gente, estou vendo que a Nina já chegou aqui, vou interromper o compartilhamento. Obrigada pela participação, tá? Ei, Nina, boa noite. Obrigada, tchau, Tudo tchau. bem? Boa noite. Tchau.